Olá pessoal, nosso padrão de hoje será o padrão protótipo. Vamos lá. O padrão protótipo ele é aplicado quando existe a necessidade de clonar, ou seja, clonar literalmente um objeto. Então, o que nós temos que fazer é clonar um objeto literalmente. Quando a aplicação precisa criar cópias exatas de algum objeto, em tempo de execução, esse padrão é recomendado. Então, é um padrão simples, cujo objetivo é criar uma cópia de um objeto já existente. É também um padrão criacional. Então, nós temos aqui o diagrama UML, muito simples. Nós temos a interface protótipo, as implementações, protótipo concreto 1 e 2, com os respectivos métodos clone que devem ser implementados nos concretos. O cliente, simplesmente, quando necessita de um protótipo, ele chama a função, invoca a função clone do protótipo. Então, a função clone se responsabiliza pela criação. Nada mais simples. Vamos ver aqui a implementação do protótipo em Python. E vamos começar criando aqui uma classe que não faz nada, mas aqui ela tem duas funções. A função construtora, que define um atributo chamado Py, e uma função chamada setPy, que vai também fazer a mesma coisa, desde que o Py seja fornecido como argumento. Então, inicialmente, o construtor ele diz que Py é uma variável vazia, e uma função setPy que vai colocar. Então, isso aqui é tipicamente uma classe que vai ser filha de alguém. Ela é chamada aqui de entidade autorreferenciada. Então, vamos executar. Ok, ela não faz nada, nós temos aqui a classe definida, sem problemas. Agora nós vamos definir uma classe chamada componente. Observem que a linguagem Python, como está aqui no comentário, ela fornece uma interface própria, ela fornece uma classe, um objeto, mas uma classe chamada copy, que tem também uma função copy. Então você pode usar essa função ou copy, do próprio Python, que já vem implementado na linguagem, na biblioteca copy, ou você pode usar a função deep copy. Então tem duas funções diferentes, né? Então nós temos uma função simplesmente de copy e uma função chamada deep copy, certo? Então a função de copy é simples, né? Compartilha ainda alguns objetos, e a função de copy é profunda. Então vamos em frente. Então nessa classe componente, aqui, nós vamos definir um método, um construtor init. Esse construtor init vai receber um inteiro qualquer, um número inteiro, vai receber uma lista de objetos quaisquer e uma referência circular qualquer. Que é referência circular qualquer? Um objeto que o compõe, né? Então nós temos o objeto. Dentro desse objeto nós temos o seu objeto Py e, obviamente, aí nós criamos uma referência circular, né? Então nós vamos ver aqui na frente como é que isso acontece. Bom, essa função init aqui é somente para inicializar as variáveis, um inteiro qualquer, lista de objetos quaisquer e uma referência circular qualquer. Então nós vamos definir aqui uma função copy, né? A função copy vai receber simplesmente a referência da classe. E o que a função copy vai fazer? Ela vai criar uma cópia básica. Esse método será chamado sempre que alguém chamar a função copy.copy. Então eu estou reescrevendo o método copy, né? Então é isso que eu estou fazendo aqui, estou reescrevendo o método
copy, nós sabemos que já existe. Ele está aqui na biblioteca copy, né? Então, nós vamos aqui reescrever esse método. Bom, aqui para a gente testar, a gente cria uma lista de objetos quaisquer. E o que nós vamos fazer é que essa lista de objetos quaisquer vai ser uma cópia da lista de objetos quaisquer recebida. Né? Lá dentro também nós vamos criar uma referência circular qualquer, uma variável também que vai fazer uma cópia da referência circular qualquer. Então, os dados que nós vamos criar nessa função são dados realizados na função original copy. Né? Função original copy. Bom, então uma vez que nós já fizemos essas cópias originais dos objetos, nós criamos um novo objeto utilizando, dentro dessa classe, o inteiro, a lista de objetos e a referência circular para os quais que foram exatamente recebidos. Né? Agora nós atualizamos a estrutura de dados do novo, né? Atualizamos o dicionário e com o que nós acabamos de criar. E retornamos um novo objeto. Resumindo o que foi feito aqui, nós temos, nesse ponto, nós temos a criação de um objeto da classe componente, óbvio, ou seja, da classe na qual nós estamos. Essa construção é feita uma chamada ao construtor. Esse construtor tem 3 variáveis, inteiro qualquer, lista de referência e referência circular. Então a chamada ao construtor é feita aqui com essa função selfClass. Os argumentos que são passados para ele são o próprio inteiro qualquer que ele já tem da classe, mais uma lista de objetos quaisquer, mais a referência circular. Então, o inteiro qualquer que é uma variável da classe, mais as variáveis privadas da função lista de objetos qualquer, referência qualquer, são passados para o objeto novo. Então, ele simplesmente, isso aqui é como se fosse criar uma classe componente, só que ele cria o chamando o método padrão do Python chamado class. Com isso aqui ele criou um novo objeto. Bom, esse novo objeto ele vai ter uma estrutura de dados interna que é acessável através da palavra dict. E esse objeto dict, ele tem também uma função update, se você quiser atualizar o dicionário de dados interno. Ele faz isso passando o próprio dicionário de dados da classe componente. Então ele está realizando aqui uma cópia efetiva dos dados da classe atual para uma nova classe, e chamando ela de nova, retornando ela novo. Então é uma cópia simples. Nessa função seguinte, nós temos aqui uma reescrita da função deepCopy, uma nova cópia, e é chamada de cópia profunda. Essa função será chamada quando alguém chamar o deepCopy, né, com este objeto. Então nós temos uma cópia simples e uma cópia profunda, vamos dizer assim. Aqui nós temos uma variável chamada memo, que é um dicionário que é usado pela biblioteca deepCopy para evitar cópias recursivas. Então aqui nós temos por exemplo, se uma classe pai tem uma classe filha, e você vai copiar a classe filha, e a classe filha é uma referência para o pai, então você fica nessa circularidade. Você copia uma classe, a classe dentro dela tem uma classe pai que copia a classe, e dentro dela tem uma classe que copia a classe, então você vai ficar um círculo vicioso, um círculo de cópias recursivas, né? Então, isso é o que nós temos uma referência circular qualquer. Então, esse memo aqui, ele vai ser utilizado para evitar cópias recursivas. Então, vamos lá. Vamos criar cópias profundas dos objetos internos. Então, objetos internos. A diferença essencial entre uma cópia profunda e a cópia simples é que, em muitos casos, a cópia simples ela nada mais é do que uma cópia de referência. Então, você está utilizando dados que você veio de algum outro lugar, que se você modificar esses dados, você corre o risco de modificar os dados originais. A cópia profunda não, você tem, em princípio, uma criação de uma área de memória e a utilização dessa área de memória com a cópia dos dados que você está buscando de algum lugar. Então você vai fazer uma deep copy uma lista de objetos quaisquer que está presente na classe atual, passando para ele esse memo, inicialmente é vazio, né? É um dicionário vazio, e com isso você cria uma lista de objetos quaisquer. A mesma coisa você faz com a referência circular qualquer, passando o memo que é
originalmente fazia. Resumindo então, no Deep Copy nós vamos criar primeiro uma cópia profunda dos objetos internos, que é feito através da função copy.deepcopy. Então nós fizemos uma lista de objetos quaisquer, uma referência circular qualquer, e fazemos o mesmo processo de criação do novo objeto, chamando a função construtora, passando as referências, que são exatamente os objetos que acabamos de criar com o Deep Copy. A estrutura interna dos dados internos do dicionário também copiada. E pronto, o novo agora é uma cópia perfeita e profunda dos dados que nós tínhamos, sem entrar em um loop de cópias circulares. Nós temos aqui a nossa função main, que talvez faça a gente entender melhor. Nossa função main, na verdade, é o nosso partimento do código. Então, nós vamos criar aqui uma lista de objetos, uma lista de objetos contendo 1, depois 1, 2, 3, 1, 2, 3, assim por diante. Nós vamos ter aqui uma referência circular, que é a entidade autorreferenciada. Nós vamos criar aqui um componente e vamos dizer que a referência circular tem como pai o seu componente. Então a ideia é que quando eu clono a referência circular, eu vou ter uma cópia de componente, mas não vou ter uma cópia seguinte de referência circular e uma cópia de componente, uma cópia de referência circular. Eu não vou entrar nesse loop de cada vez que eu copiar essa referência circular, ela copia um componente, mas copiar um componente significa também copiar uma referência circular, e aí eu entraria no loop, porque se vocês observarem bem, o componente tem referência circular, né? Então eu crio a primeira referência circular externa, que é da classe componente, que eventualmente vai criar uma referência circular e que é da classe componente, que vai criar uma referência circular. Então nós teríamos aí uma chamada recursiva para isso aí. Bom, então eu vou criar aqui a classe componente, depois eu crio a referência circular, que é da classe componente, passando para ela o pai. Aliás, desculpe, eu criei já uma referência circular, criei uma classe componente, passei para a referência circular o seu pai, que é o componente. Ok? Tranquilo. Aí eu vou fazer uma cópia do componente. A cópia do componente eu posso usar a função copy do componente, ele vai executar aquela função copy que nós já escrevemos assim. Agora vamos fazer uma mudança na cópia básica para ver se muda no componente. Então nós temos aqui dois elementos. Nós temos a cópia básica do componente e nós temos o próprio componente. Se nós fizermos a modificação na cópia básica, nós modificaremos o componente? Então essa é a pergunta, para saber. Nós temos as cópias, tudo bem, estão aqui, mas será que as cópias apontam para a mesma coisa? Então, nós vamos fazer exatamente esse teste agora. Na cópia básica do componente, nós vamos iniciar na lista de objetos quaisquer, nós vamos colocar a função append, nós vamos colocar um string lá, chamado outro objeto. Então, isso nós colocamos esse string, esse outro objeto, colocamos na cópia básica do componente. E nós vamos testar se ele aparece na lista de objetos quaisquer do componente. Ou seja, nós inserimos na cópia básica, queremos saber se ele aparece no componente. Se isso for verdade, então ele imprime essa mensagem aqui. Adicionando elementos à lista de objetos quaisquer da cópia básica do componente, adiciona-os também à lista de objetos quaisquer do componente. Então aqui é o teste para saber se a nossa cópia é uma cópia por referência, e seria esse o caso, ou é uma cópia por valor. Então, se isso acontecer, é porque ela é uma cópia por referência, nós apenas copiamos as referências, estamos usando duas referências para a mesma coisa. Não fizemos um clone perfeito, né? Se isso não ocorrer, a mensagem que vai aparecer é: adicionando elementos à lista de objetos quaisquer da cópia básica componente, não adiciona a lista de objetos quaisquer do componente. Então nós teríamos uma cópia perfeita. A mesma coisa nós vamos fazer com a lista de objetos. Então o componente tem uma lista de objetos quaisquer, nós vamos pegar o primeiro objeto 1 e adicionar um 4. Então o objeto 1, se vocês observarem bem, é esse aqui. Então nós vamos adicionar um 4 a essa lista de elementos, 1, 2, 3, e vamos verificar se esse 4 ele foi adicionado também na cópia básica. Depois de adicionar o componente, nós vamos adicionar o componente e vamos testar, verificar se ele está na cópia básica. Se estiver, ele avisa que está, se não, ele avisa que não, que ele muda, né? Ou ele avisa que não muda. Bom, agora vamos fazer os mesmos testes, repetir esses mesmos testes com as cópias profundas. Então nós temos aqui cópia profunda componente. Vamos pegar uma lista de objetos quaisquer e vamos adicionar mais um objeto. E vamos verificar
quando nós adicionamos a cópia profunda, o componente já conterá também esse objeto, que implica que nós teríamos feito uma cópia apenas por referência. Então ele imprime no caso positivo, imprime adiciona, no caso negativo, imprime não adiciona. Agora a gente muda a lista de objetos, que é aquela listazinha que está lá entre chaves. Então nós vamos ter aqui, colocamos um elemento qualquer lá, um 10, por exemplo, e verificamos se ele está na lista, na cópia profunda. Se tiver, avisa que mudou. Se não tiver, avisa que não mudou. Bom, e depois a gente imprime a identificação, o ID da referência circular, está no pi. A cópia profunda tem uma referência circular qualquer contendo o pi, certo? E imprimimos esse valor. Depois imprimimos a cópia profunda do componente, o pi, só que a referência circular do pi. Fazemos aqui uma referência circular do pi, o pi da referência circular do pi. Ou seja, vamos ver aqui o que vai acontecer se hoje foi feita uma cópia sucessiva das referências circulares, ou se eles são chamados recursivamente. Então nós queremos saber se ele construiu sucessivamente circularmente ou recursivamente a referência circular do pi, ou não, ele apenas aproveitou a que já existia. Então vamos ver isso aqui agora. Primeiro vamos rodar aqui a classe e depois a função. Então vamos ver o que nós tínhamos com saída. Então na nossa saída nós temos aqui, adicionando elementos à lista de objetos quaisquer de cópia básica de componente, adicionamos a lista de objetos quaisquer de componente. Então nós fizemos a função cópia, implementou uma função cópia por referência. Mudando, então tanto acontece com a lista de objetos quaisquer, como acontece com os objetos da lista de objetos quaisquer em componente. Então nesses dois casos aqui nós tivemos, adiciona-os à lista qualquer componente e muda os objetos quaisquer da lista de componente. Agora, no caso da cópia profunda, nós temos aqui, adicionando elementos à lista de objetos quaisquer da cópia profunda, não os adiciona à lista de objetos de quaisquer componente. Então, utilizando a cópia profunda, nós temos uma cópia, um clone, totalmente independente um do outro. Tanto acontece com a lista de objetos quaisquer, adicionando elementos, como a lista interna. Os elementos da lista interna também não mudam. Então, se você quiser um protótipo que não mude os seus valores, a gente precisa adicioná-lo com o deep copy. Porém, a cópia profunda ela não é feita de forma recursiva. Então, vocês observem aqui que os IDs criados pelo Python para os objetos, tanto da cópia profunda referência py, quanto da referência circular qualquer ponto .py, então, são exatamente o mesmo. Com isso, nós prevenimos o sistema de ficar fazendo cópias recursivas. Quando você faz uma cópia de uma variável, de uma classe, de um objeto, e essa classe contém referência para outra variável, ela mantém a referência e não muda, não cria uma cópia automaticamente da própria referência. Então isso mostra que os objetos copiados pelo deep copy contêm a mesma referência. Então é assim que funciona esse exemplo aqui do prototype, e não você obviamente pode ter objetivos diferentes, fazer cópias de forma diferente. Então isso aqui é apenas um exemplo de prototype em Python. Boa sorte.